Imagina se eu te dissesse que o Messi, um dos maiores jogadores da história de futebol, quase nunca existiu. Imagine se eu te dissesse que um médico olhou para um garoto de 11 anos e chegou à conclusão de que talvez ele nunca crescesse normalmente. E que esse mesmo garoto deixou sua família, seu país e tudo que ele conhecia para perseguir um sonho que parecia realmente impossível. E agora imagine que o contrato mais importante da história do esporte simplesmente foi assinado em um guardanapo. Pois é, hoje aqui no canal Impressionante você vai descobrir um Messi que talvez você não conheça. Não craque, não campeão mundial, não o dono de 8 bolas de ouro, mas o menino tímido, o filho, o neto, o apaixonado, o homem que quase desistiu antes que o mundo soubesse seu nome. E essa é a história que existe por trás da lenda. Lionel Messi nasceu em Rosário, na Argentina. Desde muito cedo, havia algo diferente nele. Enquanto outras crianças brincavam de várias coisas diferentes, o Messi só queria saber de bola, e parece que a bola sempre estava grudada nos pés dele. Mas havia um problema, o seu crescimento estava muito abaixo do esperado. E após diversos exames, veio o diagnóstico, Ele tinha a deficiência no hormônio do crescimento. E sem tratamento, a sua estatura poderia ficar extremamente comprometida. Agora pense isso para uma família simples. O tratamento era caríssimo, e esse sonho do futebol poderia estar terminando muito antes de começar. Mas foi justamente nesse momento que surgiu uma das pessoas mais importantes da sua história, a sua avó Célia. Ela insistia para que o pequeno Lionel jogasse bola. A sua avó acreditava nele quando ninguém acreditava. Anos depois, quando o Messi marcava gols, ele apontava para o céu. Não era uma comemoração aleatória, era uma homenagem silenciosa para sua avó, uma mulher que enxergou um gigante dentro do pequeno menino. Então, quando o Messi tinha apenas 13 anos, surgiu uma grande oportunidade. Barcelona começou a observá-lo. Os dirigentes do clube ficaram impressionados com ele, mas o clube tinha que tomar uma decisão. Será que valia a pena investir naquele pequeno adolescente? E então essas negociações demoraram, até que aconteceu algo inusitado. Durante uma reunião informal, um dirigente do clube pegou um guardanapo e ali mesmo escreveu um compromisso de contratação. Aquele pequeno pedaço de papel então se tornaria um dos documentos mais importantes da história do futebol. Simplesmente foi a aposta mais lucrativa que um clube fez em um jogador. Mas é claro que naquela época ninguém sabia disso. Ele era apenas um garoto magro, tímido, baixinho, tentando sobreviver longe de casa. O Messi deixou sua família, seus amigos, a sua cidade, mudou-se para outro continente, mas ele só tinha 13 anos de idade. Pense nisso, a maioria de nós mal sabe o que é a vida aos 13 anos de idade e o garoto já está em outro continente. Messi atravessou um oceano em busca desse sonho. Existe uma característica do Messi que surpreende muitas pessoas, Ele era extremamente tímido. Tão tímido que algumas pessoas acreditavam que ele era arrogante, mas não era. Ele era simplesmente alguém que tinha dificuldade para se expressar. Enquanto outros jogadores buscavam atenção, o Messi, ele fugia dos holofotes. E até hoje isso continua, Se você observar, o Messi é um cara muito na dele. Ele não é um cara que procura estar sempre em evidência. Em um mundo onde celebridades disputam cada minuto de exposição, o Messi, ele escolheu a discrição. E talvez seja isso que o torne uma pessoa tão diferente. Ele nunca pareceu esse cara deslumbrado pela fama. Talvez realmente ele seja um cara deslumbrado, mas é pelo jogo. É isso aí. Muito antes da fama, muito antes dos títulos, ou até mesmo que o mundo inteiro soubesse quem ele era, o Messi conheceu uma garotinha chamada Antonella, e ele só tinha 9 anos de idade. Ela era prima de um amigo seu. Enquanto a vida seguia, eles ficaram realmente separados pela distância. Ele foi pra Espanha e ela estava na Argentina, mas algo nunca desapareceu dele, o sentimento que ele nutria por aquela garota. Então os anos se passaram, a fama começou a chegar, o dinheiro veio, os muitos troféus, e ele volta para aquela mesma menina, agora já uma jovem, e se casa com ela e constitui uma família. Em uma época em que o relacionamento das celebridades durou tão pouco, Hoje a gente vê o Messi com a Antonella, esse relacionamento que já dura décadas. É um verdadeiro conto de fadas dos dias de hoje. Mas nem tudo foi vitória. Durante muitos anos, o Messi foi acusado de fracassar justamente na seleção argentina. Ele era bem sucedido no Barcelona, mas na Argentina não tinha títulos de relevância. E isso parecia absurdo. Caramba, ele conquistava tudo com o clube, mas com a seleção estava empacado. Então você pode imaginar as críticas, como eram cruéis em cima dele. Milhões de pessoas questionando o seu legado. Então chega um momento de frustração tão grande na vida dele, que após uma derrota, o Messi simplesmente anuncia, que estava ali aposentado da seleção argentina. Parecia o fim, mas ele voltou e continuou lutando, continuou acreditando. Então aconteceu, primeiro foi a Copa América e depois a finalíssima
Copa do Mundo, quando ele ergueu a taça do Mundial. Não foi apenas uma vitória esportiva, foi o encerramento de uma das maiores jornadas de perseverança da história. E é por isso que ele chora ali, sabe? E milhões de argentinos também choraram com ele. Talvez a curiosidade mais interessante sobre o Messi seja essa. Quem é ele longe dos estádios? Relatos de amigos e familiares descrevem alguém extremamente simples, alguém que valoriza mais um jantar com a família do que uma festa luxuosa, alguém que prefere momentos tranquilos do que esses grandes eventos. E muito além disso, né, o Messi tem uma fundação e através dessa fundação ele está ajudando milhares de crianças em projetos que estão associados à saúde e à educação. E muitas dessas ações acontecem sem grandes anúncios, sem manchetes, sem espetáculo. Talvez porque ele nunca tenha buscado ser um herói. Apenas uma pessoa normal, uma boa pessoa. Mas convenhamos, o Messi não é normal, né, galera? E quando olhamos para Messi, é fácil enxergar os gols, os troféus, os recordes, as bolas de ouro. Mas a verdadeira grandeza está em outro lugar. Na coragem de um menino que enfrentou uma doença. Na fé de uma avó que acreditou nele. No adolescente que atravessou o oceano em busca de um sonho e suportou críticas sem desistir. E nesse garoto apaixonado por futebol, que nunca esqueceu quem ele era. No final das contas, a gente vê o Messi como um cara que venceu na vida não foi apenas por causa do futebol. Ele se tornou gigante porque ele venceu batalhas muito maiores do que aquelas batalhas dentro do campo. As batalhas da vida. E é justamente por isso que ele continua inspirando muitas pessoas, não só na Argentina, mas no mundo todo. Esse é o Messi. Se você gosta do nosso conteúdo aqui, não deixa de se inscrever no nosso canal, ative as notificações para receber muito mais vídeos como esse, né? E que Deus abençoe você.